E aí, meu camarada, beleza? Videozinho novo no canal. Nesse vídeo, vou dar uma explicação para você entender as grandezas da eletricidade, os três conceitos principais para você ter uma noção de como que você vai fazer para dimensionar a sua instalação elétrica, a instalação dos seus equipamentos elétricos nos seus veículos ou então na sua residência. Quer aprender mais um pouco? Se liga nesse vídeo e vem comigo nessa ideia. Nesse vídeo eu vou explicar para você as três grandezas principais, básicas da eletricidade, que é tensão, corrente e potência. Esses três conceitos vai fazer com que a sua instalação elétrica seja bem sucedida ou mal sucedida se você não compreender essas três classificações, esses três conceitos da eletricidade. Primeiro, a tensão. O que é tensão? Tensão nada mais é do que a voltagem da eletricidade, tá? É um conceito de medição da eletricidade, um conceito de medida, uma grandeza de eletricidade. Tensão, ela é uma nomenclatura que é utilizada em termo técnico para a voltagem de um determinado equipamento ou então uma voltagem de saída de uma determinada fonte de geração de energia, ok? Corrente. Corrente nada mais é do que o número de fluxo de tensão que é passada por aquele sinal de linha de transmissão, tá? E potência, ela é a junção entre tensão e corrente. Vou explicar para você, desenhando aqui no papel de uma forma bem simples, com que você consiga entender com bastante clareza esses três conceitos e o que ele pode atrapalhar e influenciar na finalização da sua instalação elétrica. Bacana? Então, vamos lá. Primeiro, tensão. Para você instalar um equipamento elétrico, você tem que saber qual é a voltagem daquele equipamento elétrico, tá? Então, quando você vai buscar essa informação ali na ficha técnica daquele equipamento, você não vai conseguir encontrar a palavra voltagem, tá? Você vai conseguir encontrar a palavra tensão. Então, a tensão ela pode ter uma variação muito grande. Dependendo do equipamento elétrico, você tem uma tensão de 3 volts, 5 volts, 12 volts, 24, 19, 48, 127, 220, 340, 480 e por aí vai, tá? A voltagem ela tem uma variante muito longa, tá? Então você vai ter que verificar qual é a voltagem, qual é a tensão de trabalho do seu equipamento elétrico, ok? A corrente, ela nada mais é do que o número de fluxo que a tensão passa por um determinado quadrante dentro da linha de transmissão. Como é que é isso? Imaginamos aqui uma linha de transmissão. Eu vou fazer aqui uma linha, tá? Vamos dizer que essa linha aqui seja uma linha de transmissão. O que determina a corrente dessa linha de transmissão é o número de tensão que passa por um determinado tempo em cada seção. Vamos supor aqui que cada seção dessa linha de transmissão tenha 1 centímetro, né? Entre uma seção e outra aqui tem 1 centímetro, ok? Então, para você saber qual é a corrente que está passando por essa linha, você vai medir o número de tensão que passa entre o ponto A e o ponto B, tá? O número de fluxo que passa entre o A e B num determinado tempo é o que vai determinar qual é a corrente dessa linha de transmissão, tá? A corrente nada mais é do que a amperagem de trabalho do sistema de transmissão. Então, a corrente, vou escrever aqui, a corrente ela é igual a amperagem. Ok? Corrente e amperagem é a mesma coisa, sendo que na nomenclatura de grandezas da eletricidade, a amperagem ela é determinada pelo nome de corrente, ok? Então vou colocar aqui que a tensão ela é igual a voltagem.
Então, toda vez que você vê o termo escrito tensão, ela está significando que é a voltagem de funcionamento daquela linha de transmissão, tá? Agora, a potência ela é a relação entre tensão e corrente, ok? Então, para você saber a potência de um determinado equipamento de consumo, ele tem também uma placa com dados técnicos que vai lhe informar qual é a potência que é utilizada para que aquele equipamento tenha o seu funcionamento em 100% da sua atividade. Então, vou colocar aqui que a potência é igual a relação mais corrente e tensão. Essa informação aqui de potência você vai ter na placa técnica do seu equipamento, tá? Então vou te dar agora uma explicação de como é que é aplicado corrente, tensão e potência nesse sistema. Vamos supor aqui que eu tenho uma unidade geradora, tá? Eu tenho aqui uma unidade geradora que me dá uma tensão. Uma tensão de 12 volts, ok? Com uma corrente de descarga de 100 amperes. Então eu tenho aqui a minha fonte geradora, vou colocar aqui FG de fonte geradora. Minha fonte geradora, ela me fornece uma tensão de 12 volts com uma corrente de 100 amperes. Como é que eu vou saber aqui a potência de trabalho dessa fonte geradora? Quem vai determinar essa potência de trabalho da fonte geradora é exatamente o equipamento que você vai ligar, tá? Você tem aqui agora, vamos supor que você tem aqui um motor elétrico, né? Você tem aqui o motor elétrico aqui com uma hélice aqui na ponta, né? Então, esse motor elétrico vai girar essa hélice. Você tem na placa técnica desse motor elétrico aqui, de que a tensão de trabalho dele é de 12 volts, ok? E a corrente de funcionamento é de 50 amperes, tá? Então, com a tensão de 12 volts, com uma corrente de 50 amperes, né, de funcionamento, esse motor ele tem uma potência de trabalho, tá? Ele tem um consumo contínuo, né, de fluxo de tensão, vamos supor aqui que é de 150 watts. Tem um vídeo aí no canal, um dos primeiros vídeos que explica o que é watts de potência, tá? Que esclarece bastante aí para vocês entenderem. Não vou entrar nessa explicação agora, porque senão vai embolar muita coisa, tá? Mas tem um vídeo no canal aí que explica relação de torque e potência para vocês entenderem essa nomenclatura de 150 watts. Então, voltando aqui ao raciocínio, esse motor elétrico, para girar essa hélice, ele precisa de uma tensão de 12 volts, uma corrente de 50 amperes para ele gerar um consumo de fluxo de 150 watts. Tá? Então esse motor ele consome 150 watts. Essa medida de consumo de watts, ela é por hora. Tá? Então ela tem a nomenclatura de 150 watts barra H, que é por hora. Tá? Então a cada ciclo de hora, esse motor consome 150 watts. Ok? Essa informação ela vem na placa. Como é que eu vou fazer agora a ligação desse sistema? Eu vou puxar aqui a ligação do positivo e negativo para poder ligar esse motor elétrico na minha fonte geradora. Eu posso ligar qualquer fio? Não. Agora é que entra o pulo do gato na instalação elétrica do seu equipamento. Como você tem uma tensão de 12 volts com uma corrente de consumo de 50 amperes, tá? E o fluxo de consumo de tensão por hora, ele é
de 150 watts, você tem que dimensionar o cabo de energia que você vai ligar da fonte geradora até o motor elétrico. Se você colocar um cabo de energia com uma bitola menor do que a capacidade de corrente de passagem de pico de 50 amperes mais 30%, você vai estar pesando toda essa potência na linha de transmissão da fonte geradora. Quando isso acontece, toda a potência que a fonte geradora está enviando para o motor, ela se perde em calor, tá? Porque o fio não suporta aquele fluxo de corrente. Lembra a explicação inicial que a corrente ela é medida de acordo com a distância do ponto A, B, da seção da linha de transmissão. Então, se você tem um fio com uma bitola, onde essa bitola ela tem uma capacidade de transmissão de corrente por seção mais baixa do que a corrente que está sendo transmitida, esse fio ele vai superaquecer. Ok? Vai superaquecer. Por quê? Porque o motor ele vai puxar os 150 watts. Ele não vai identificar de que o fio ele tá com dimensionamento abaixo do especificado. Então, o motor ele não quer saber. Ele quer saber que eu preciso de 12 volts com 50 amperes para manter os meus 150 watts de pico de funcionamento ativo. Se eu colocar um fio mais fino do que o especificado na linha de transmissão da fonte geradora, todo esse cabo que é ligado da fonte geradora para o motor elétrico, ele vai aquecer. Por que que isso acontece? Vamos supor que você vai pegar aqui um fio de 1 milímetro e vai ligar da fonte geradora para o motor elétrico. Você tem um fio de bitola de 1 milímetro, certo? Fio de bitola de 1 milímetro não aguenta uma capacidade de fluxo de corrente de 50 amperes com 150 watts de consumo, tá? O watt de consumo é relação entre corrente e tensão. Lembrando de novo para gravar e fixar. Tensão é a voltagem que é transmitida na linha de transmissão. Corrente é o número de tensão, tá? de elétrons de tensão que passa numa determinada velocidade entre a seção A e B, ok? Vamos supor que, um exemplo, a minha seção A para a seção B, eu tenho um espaço de tempo de 5 segundos. Aqui, de 5 segundos, entre A e B de 5 segundos. Nesse tempo de 5 segundos, quantos elétrons de tensão passa por esse espaço? Vamos supor que passa 5.000. É um exemplo. 5.000. Significa o quê? Que numa tensão de linha de transmissão de 12 volts, onde eu tenho 5.000 partículas de tensão de 12 volts passando entre o bloco A e o bloco B em 5 segundos, corresponde a um fluxo de corrente de 5 amperes. Entendeu qual é a lógica? Vou explicar novamente. Entre o ponto A e o ponto B, você tem uma distância que percorre todo esse percurso, tá? Esse tempo de percurso é de 5 segundos entre o ponto A e o ponto B. Quantos elétrons de tensão passarem pelo ponto A e B, o número corresponde ao número de corrente relativa à tensão, tá? Então eu dei um exemplo para vocês entenderem que dentro de 5 segundos, entre o espaço A e B, passou 5.000 elétrons de tensão 12 volts, corresponde que aquela linha de transmissão com uma corrente de 12 volts tem uma corrente de fluxo de 5 amperes. Então, 5 amperes, você pode usar um fio de bitola um pouco mais fino, tá?
Na internet eu vou tentar puxar essa tabelinha, tá? De conversão e dimensionamentos de cabo em relação bitola, capacidade de amperagem, para vocês verem como é que funciona, tá? Cada bitola de fio, quanto mais grossa o fio, maior a capacidade de passagem de corrente tem por seção naquele cabo em relação à voltagem que está passando por aquela linha de transmissão, tá? Não quer dizer que, vamos supor um outro exemplo, não quer dizer que um cabo com bitola de 10 milímetros suporta 50 amperes de corrente de 12 volts. Não é porque ele tem a capacidade de corrente de 50 amperes que você pode utilizar uma linha de 340 com 50 amperes de passagem, tá? É uma medição fora do dimensionamento. De acordo com a tensão, você tem a corrente, tá? Essa corrente, em relação à tensão, ela vai te dar uma conjunção de potência de uso na fonte de consumo, onde você tem que dimensionar a bitola do cabo de acordo com o consumo de amperagem e potência da fonte de consumo, tá? É um pouco complicado de entender assim a primeira, tá? Mas não tem nenhuma dificuldade. Basta vocês compreenderem a questão de corrente, tensão e potência. Corrente, ela é o fluxo de tensão que passa por uma seção numa linha de transmissão. Tensão é a voltagem que passa naquela linha de transmissão. E potência é o equilíbrio de conjunção entre tensão e corrente da fonte de consumo, tá? Voltando aqui o exemplo do motor elétrico, nesse caso, como eu tenho 12 volts e a minha corrente é de 50 amperes, minha fonte geradora exige 150 watts de consumo por hora, eu posso colocar aqui um cabo com uma bitola de 15 milímetros que vai me suportar a amperagem de 50 amperes de 12 volts com um consumo de 150 watts de pico hora, tá? Então, eu vou puxar aqui agora da minha fonte geradora um cabo, né, uma linha de transmissão com 15 milímetros de bitola de fio. Ele vai atender com folga a tensão de trabalho que exige o motor, que é 12 volts, a corrente de 50 amperes, que é a potência de entrada da minha fonte consumidora, para manter os 150 watts de funcionamento por hora, para que essa hélice gire a velocidade máxima que o motor pode proporcionar, ok? Agora, a relação entre potência e giro já é outra explicação, que também tem um outro vídeo no canal que explica exatamente isso. Então, para vocês compreenderem a grandeza da eletricidade, que são os três conceitos principais, que é a tensão, corrente e potência, compreendendo todos esses três pontos, esses três conceitos de eletricidade, você vai saber como que você vai dimensionar a ligação, né, da sua fonte geradora com a sua fonte de consumo, de acordo com as informações da placa técnica que tem da sua fonte consumidora. Você vai saber todas essa informação, e com essa informação da sua fonte consumidora com a sua fonte de transmissão, a sua fonte geradora, você vai saber qual é a bitola do fio ideal para poder fazer essa instalação elétrica, para que você tenha toda a potência gerada pela fonte geradora, você vai manter ela num fluxo 100% pela linha de transmissão, onde a fonte consumidora vai ter a capacidade de retirar dessa fonte geradora os 12 volts de tensão
50 amperes de potência de pico para poder manter os 150 watts de consumo hora para que a hélice gire a velocidade 100% do que o motor pode entregar no seu funcionamento em 100% de capacidade. Beleza? Uma explicação bem técnica, bem detalhada para você entender aí o conceito da eletricidade. Tá? Falando mais detalhadamente somente de tensão, depois eu vou fazer outro somente de corrente e a relação de potência, tensão e corrente para vocês entenderem com mais clareza, bem mais explicado esses três conceitos da eletricidade. Bacana? Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui e até a próxima.